Beleza. Então, o que acontece? Nós já vamos iniciar a segunda parte com um conceito aqui, ó, que muitas das vezes confunde as pessoas, né, ou surge dúvidas a respeito, né? Antivírus. O que seria um antivírus, gente? No caso da informática, né? Lógico, computadores, celulares. O que seria um antivírus? Eu tenho dois conceitos aqui, vou colocar daqui a pouco para vocês, né? Quero ver alguém. O que é um antivírus para vocês? O vírus é um programa que ele foi criado para destruir outros programas e o antivírus destrói esses programas. Destrói esses programas, né? O Gessé também respondeu lá no chat, programa que combate os vírus. Beleza. É isso aí mesmo. Então, o antivírus nada mais é do que um software, né? Um programa, um aplicativo, não é isso? E aplicativo é usado muito esse termo no caso de celulares, né? Hoje em dia, app, aplicativo, isso é termos que se usam, né? No caso da informática foi usado muito sempre programas, software, né? Mas tá tudo voltado à mesma situação. Então, opa, acho que eu não coloquei para gravar aqui, gente. Não, grava, coloquei. Então, o antivírus, ele nada mais é do que um programa mesmo, tá? E é um programa com linhas de comando, né? Com formas de abordar aquilo que venha atrapalhar o computador, né? Venha destruir as informações de vocês ou até mesmo roubar as informações de vocês, tá? Então, o antivírus ele trabalha contra o vírus de computador, né? Deixa eu colocar o termo aqui para vocês direitinho e aí eu vou falar sobre o vírus de computador, né? Para a gente esclarecer o funcionamento dele. Então, vamos lá. E igual eu falei com vocês, vou fazer um PDF para vocês aqui disso aqui. Então, aqui, ó, o antivírus de computador é um programa, né, feito por alguém para anular um programa de vírus. Beleza. E o que é o vírus, né? Então, o vírus, gente, a gente assimila muito assim, quando a gente não conhece, a gente assimila muito como doença da gente, né? A gente pega um vírus, a gente pega pelo sangue, a gente pega pelo ar, né? Tem esse coronavírus aí que tá... Nossa, só Deus, né? Para acabar com isso logo. E a gente assimila muito, né, o vírus de computador, como que é, né? Pega por onde, como que vem. Mas nada mais é do que um programa, tá, gente? Programa. Né? Os programas, eles são feitos através de códigos. A pessoa aprende a programar, né, programação, e aprende os códigos. E conforme ele digita lá os códigos, ele cria naqueles códigos uma tarefa, né, uma atividade, uma execução, tá? E o que acontece? Todos os programas são assim. Todos os programas são via códigos. E nos códigos os programadores criam as suas ações, as suas atividades. Só que existem pessoas, né, que com má índole, má intenção, cria programas para fazer coisas ruins em nossos equipamentos, né? Como apagar as informações e a gente perder informações, copiar informações da gente, né? E aí vai, várias funções, né? Duplicar os dados da gente de forma que o HD, o disco rígido lá, o disco que armazena os dados, fica cheio e aí a gente não consegue mais trabalhar. Então, assim, tudo para atrapalhar, né? Aí vou dar um exemplo. A pessoa chega lá, começa a criar um código e cria um código lá, por exemplo, para sair. Ele digitou lá os códigos lá e no meio do código ele colocou para sair deletando, fazer uma varredura no sistema operacional e sair deletando
todos os arquivos, né? Porque os programas têm uns arquivos chamados arquivos executáveis, que são esses arquivos que executam o programa mesmo, né? Aí eu criei um programa lá para sair apagando todos os arquivos executáveis do sistema operacional lá do computador. O que vai acontecer? Na hora que executar esse programa, ele sai fazendo a busca e sai apagando. O que vai acontecer? Vocês vão ter problema com todos os programas do computador de vocês, porque vai apagar todos os executáveis. E aí vocês não vão conseguir mais executar praticamente programa algum, né? E o antivírus é isso. O antivírus ele trabalha com a mesma linha, só que vai criar um programa para eliminar um programa, por exemplo, que apaga os executáveis. Então ele combate, né? Que é criado um programa para combater esse tipo de programa que foi criado. E assim vai, né? Vai sendo criado vários, eles chamam de antídotos, né? De atualizações, vai sendo criado para os antivírus para sempre eliminar o que vai aparecendo de novo aí no mundo da informática de vírus que vão sendo criados. E aí vai nessa guerra, nesse combate, né? Sem fim, praticamente. Tá? Então deu para esclarecer aí a relação de vírus, antivírus, de computador, como que funciona, né, gente? Então é dessa forma aí. Então vamos passar para um outro tema aqui agora. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida em relação ao antivírus? Ou vírus até mesmo, né? Deixa eu pegar um outro tema aqui agora para a gente falar sobre, né? Só um minutinho aqui que eu vou escolher um aqui, gente. Esse daqui, ó. E aí? O que seria isso daí? Vamos primeiro a pronúncia, né? Como que se pronuncia essa palavra aí? Backup. Isso, é o famoso backup, né? Esse backup eu acho que não deve ser muito segredo para vocês também, porque a todo momento a gente precisa deles, né? Principalmente quando a gente está utilizando o celular, também tem, né? O que seria esse backup? Quando vocês ouvem falar backup. Cópia de segurança? Isso. Então, o backup é uma cópia de segurança, né? Uma coisa, uma cópia de segurança. E é um assunto muito importante, né? Por exemplo, no celular hoje, quando a gente tem o celular pessoal, tem programa lá igual o WhatsApp, né? Ele faz a própria cópia de segurança, o próprio backup, né? A gente coloca a quantidade de vezes que a gente quer que faça durante a semana, durante o mês, não sei, tem as opções lá. E aí faz o backup para a gente. E na questão do celular, como as contas, na maioria aí criadas pelo Gmail, né, pela Google, existem os backups na nuvem, né? Ou seja, muitas das informações nossas que a gente faz backup nem fica no nosso celular, né? Eles ficam na nuvem. Ou seja, fica num local, né, num servidor da própria empresa, no caso da Google, ok? E aí, quando a gente quer fazer o backup, a gente puxa as informações lá de onde está armazenado, né? E é um assunto muito importante, principalmente relacionado a empresas, tá? Hoje em dia tem todo um setor de segurança da informação, né? Nas empresas. Quanto maior a empresa for, mais informação ela tem, né? E mais rigoroso tem que ser o backup, né? O trabalho de backup, o trabalho de cópia de segurança. Então, existem equipamentos, né? Existem programas, né? Softwares, existem diversas formas, né? de se trabalhar esse assunto aí, cópia de segurança, né? Que é o famoso backup. Tá? Então é isso, o backup nada mais é do que a cópia de segurança, igual foi respondido aí mesmo.
Beleza. Vamos passar para o próximo aqui. Esse aqui também eu acho importante também. Eu gosto desse aqui porque abrange muita coisa na informática também e princípios, né? Que é o banco de dados. Tá? O que seria... Vou fechar a porta aqui que um cachorro vai atrapalhar a gente aí. Backup. Backup não, é banco de dados. Alguém sabe o que seria banco de dados? Onde é armazenado os dados? Isso. É um tipo de programa até mesmo, tá? Ou até mesmo num disco a gente pode armazenar. E até mesmo em programação também, quem trabalha com programação trabalha muito com banco de dados. Tá? Então, banco de dados, o nome diz, né? Banco de dados, ou seja, seria um local onde está concentrado ou armazenado dados importantes, certo? Como que nós podemos dar um exemplo? Podemos dar um exemplo de um software lá que vocês armazenam lá uma lista de clientes, por exemplo. Né? E essa lista de clientes tem diversos dados do cliente, que vai formar o quê? As informações do cliente. Tá? Então, por detrás daquele programa tem que existir o quê? Um banco de dados, que é um programa específico que vai armazenar todos aqueles dados ali, certo? E aí, quando precisar puxar as informações daquele cliente, aonde que ele vai buscar? Ele vai buscar lá no banco de dados, ok? Então, o banco de dados é uma coisa muito importante também, gente, que trabalha por detrás de todos os programas aí que precisa de armazenar informações. As empresas todas também têm esse banco de dados, tanto que costumam fazer o backup só do banco de dados, que seria uma das coisas mais importantes de informações da empresa. Tá? Então, o banco de dados ele fica meio camuflado, mas ele existe e praticamente todos os programas que precisam armazenar dados de clientes, dados de produtos, dados da empresa em geral, né? Tem que ter um banco de dados por detrás desse programa aí. Beleza? Alguém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Aqui. Depois eu faço a formatação direitinho aí, tá? Para mandar para vocês. Então, são programas que organizam e classificam grandes quantidades de informação. Então, resumidamente, né? Eles ficam por conta de armazenar essas informações. Aqui, no caso, são programas que organizam e classificam. Vou acrescentar aqui, que armazenam, né? Organizam e classificam grandes quantidades de informação. Né? Um exemplo, nós temos o Axis, temos outros bancos de dados aí. Beleza. Dando continuidade, então, vamos passar para um outro. Esse aqui, ó. Alguém sabe me dizer o que é o bit? Bit é uma unidade de medição. Isso, exatamente. O bit está muito relacionado na informática, né, gente? O bit é uma unidade de medida, tá? É a menor unidade de medida da informática, é o bit. Então, assim, tudo que
que vira dados na informática ou informações, né, na tecnologia, tudo que vai ocupar espaço vai ser em armazenar, né, um programa, um texto, uma planilha, uma imagem, tudo, tá? Tudo que vai ocupar espaço, eles são constituídos do quê? De bits, tá? Então, só que o bit é a menor unidade da matéria, desculpa, estou relacionando com o átomo. O bit é a menor unidade da informática, ok? E aí, nós temos isso aí. Nesse curso a gente vai falar, vai chegar um momento que a gente vai falar sobre eles, vai aprofundar um pouco mais, mas uma quantidade de bits específica, né, vai formar uma letra, vai formar um número, né, vai formar um dado, né, uma informação, certo? Então, assim, é o conjunto de bits que vai formar, né, as informações, né, os dados, ok? Então, o bit é isso. E uma curiosidade, né? O bit ele é formado por pulsos elétricos, tá, gente? Ele é formado por 0 e 1, tá? E através de pulsos elétricos, né? O 0 ele representa um circuito fechado. Toda vez que o circuito é fechado, não tem carga elétrica, não tem pulso elétrico, ele é considerado, ele é lido pela máquina como 0. E toda vez que existe carga elétrica, né, um pulso elétrico, ele é considerado como 1. E aí existe a leitura. Então, dessa forma, isso aí foi a base, né? A base para a linguagem da máquina. A partir de 0 e 1, a máquina consegue fazer a interpretação de tudo. Interpretação de ações, interpretação de informações, interpretação de dados, de processamento, e etc. Tal. Tudo através de cargas elétricas e transformando essas cargas elétricas em uma linguagem que é justamente chamada, não de bit, né? O bit é a menor informação. É chamado de sistema binário, no caso. Tá? Então, o bit é a menor unidade do sistema binário. Tá bom? Deixa eu colocar aqui só um resumo para vocês aqui, para a gente passar para outra. Beleza. Vamos passar para outra agora aqui. Aí nós temos até mesmo nesse próprio texto aqui que eu coloquei, ó, dígito binário, né? É um único 0 ou 1, ativado ou desativado, armazenado no seu computador. 4 bits formam um nibble, que é termo raramente usado, não precisa preocupar com isso não. E 8 bits formam um byte. Aí isso aí que é a quantidade de bits que forma um byte. E um byte é equivalente a um caractere, tá? Então, o caractere, você saberia me dizer o que seria o caractere? É a mesma coisa que o byte, né? Seria o que o caractere? Número 1 ou 0? Não, o caractere já é uma informação já. Tá? O 1 e o 0 é o bit, e aí o conjunto de 8 bits vão formar um byte. E esse 1 byte é equivalente a um caractere. Mas o que seria esse 1 caractere? Aí pode ser uma letra, pode ser um número,
tá? Pode ser qualquer informação, gente, certo? Então, caractere é isso. Em vez de eu falar letra, ou falar número, eu falo caractere. Caractere é qualquer informação, até mesmo um espaço em branco. Quando eu estou digitando um texto lá, que eu bato um espaço, né, para digitar outra palavra, vai ocupar um espaço, esse caractere, esse espaço. Ele é considerado um caractere também, tá bom? Então, o caractere abrange tudo, tá? E o caractere é formado por 8 bits, tá? Que vai formar uma informação, beleza? A gente vai entrar em detalhes mais à frente aí, tá bom? Então, o caractere, vou colocar aqui você, qualquer informação, tá? Formada pelo conjunto de 8 bits. Então, podendo ser o quê? Números, letras, símbolos, etc. aqui, né? Deu para entender. Beleza? Aí é o caractere. Bom que a gente puxou, né? O caractere aí do bit aí. Tá? Então vamos lá. Deixa eu achar um outro bacana aqui para vocês. Tem dois aqui que é interessante também. Já foi bastante utilizado o browser e o bug. Já ouviram falar? Então, assim, informática tem muitos conceitos, né, gente? Que a gente acaba ouvindo diariamente aí e às vezes não sabe o conceito da informação da palavra. E no nosso caso, aqui no Brasil, costuma misturar muito, né? Conceitos de informática de forma não propriamente dito no inglês, mas mistura um pouco do português com o inglês e vira alguma coisa, né? Então, assim, a gente convive com isso diretamente. Então, o browser, por exemplo. O browser é um termo, né, no inglês, que nada mais é do que o quê? Você sabe o que é? Navegador? Isso, exatamente. Navegador. Então, toda vez que a gente fala browser, né, é algum navegador para acesso de internet, né, ou para navegar em alguma outro sistema. Então, o browser é como se fosse um navegador. Está relacionado muito com páginas, né, acesso a programas que vai ter acesso à internet. E o bug? Bug é um erro, né? Isso, o bug é o famoso erro de sistema, né, gente? Tá? Então, o bug é algo a ser corrigido, né? Então, às vezes, tem programas aí que hoje em dia ocorre muita atualização de programas, né? Às vezes, numa atualização de uma para outra, ocorre um bug lá, um erro, uma falha, e rapidamente isso tem que ser espalhado para ser corrigido, né? Outra coisa que pode acontecer também, se um programa tiver um bug, glitch é a mesma coisa, GC falando aí, né? Outro termo utilizado é famoso. É a mesma coisa que o bug, não é isso? Então, o que acontece? Uma outra coisa que eu estava comentando é o seguinte: pessoas que, voltando lá no vírus, né? Pessoas que criam programas de vírus, às vezes pega alguma falha, né? Alguma falha que às vezes nem é existente. Ele descobre uma falha num programa e daquela falha ele cria um programa para invadir, para danificar, fazer alguma coisa. E aí a própria pessoa, de forma ilegal, ela aponta o erro, a falha do programa
para ser corrigida, né? Então, é uma via de mão dupla aí. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui é bom também. Criptografia. O que seria, hein? Criptografia é tipo um cadeado, né? Que tranca alguma coisa. Isso tem a ver com segurança, né? Exatamente. Mas seria segurança do quê, hein? De texto, alguma coisa assim? Isso, de texto, né? Então, a criptografia é um tipo de segurança, né? Onde ela tem um nível de confiabilidade muito alta, tá? E o que ela faz? Ela vai criptografar uma informação através da transmissão. Isso ocorre muito no WhatsApp. Vocês devem ver, né, que essa mensagem está criptografada, está protegida, né? Vocês veem que aparece essa informação para vocês. Então, a informação ela vai ser transmitida. Como ela vai ser transmitida, ela pode ser capturada, ela pode ser alterada, né? Ela pode ser roubada. Então, aí existe a criptografia, que é uma técnica de segurança, aonde vai pegar essa informação que vai ser transmitida, né? E vai criar um código, né? É como se pegasse um texto e transformasse ela tudo em código. Tudo em código. Então, se a pessoa capturar, abrir a informação e for ler, tá cheio de código lá para a gente, né? Para o ser humano, se não for escrita com as letras ou em números, para a gente não vale nada porque a gente não vai entender nada. Então, vai estar tudo alterado. E esses códigos, esses símbolos, toda alteração, quando ela chegar no destino, vai ocorrer o quê? A decodificação, ou seja, ela vai ser recodificada, né? Ela vai voltar a ser transformada na informação de quando ela saiu, tá? Então, criptografia seria baseado nisso aí, ok? Alguma dúvida aí, gente? Deu para entender? Vou colocar aqui para vocês a explicação direitinho. E vamos dar sequência aí. Aproveitar mais aí, tem muita coisa aí. Outra coisa, outro termo bastante usado. Também no termo inglês, né? O que seria, hein? Default. Defeito? Hã? Defeito. Não, não é não. É alguma coisa que não foi mudada. Isso, mais ou menos isso. É padronizada, né? O padrão. Quando vocês restauram lá alguma coisa num programa ou em algo que vocês mexeram e vocês querem voltar atrás, lá no início, vocês vão voltar ao default, vocês vão voltar ao padrão. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, padrão. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra default, está relacionado a padrão. Vamos ver o que mais aqui. Tem umas aqui que são termos mais técnicos que a gente vai
prender mesmo quando estiver na manutenção, mas laptop, gente, você sabe o que é laptop? É tranquilo, né? Para mim é um notebook pequeno, né? De office para trabalhar. Isso. Então, assim, é uma coisa que acontece muito também, tá, gente? É igual o notebook, né? Já foi chamado de laptop. Talvez muda a padronização dele um pouco, o formato, pouca coisa que modifica, né? E eles já alteram o nome, né? Laptop, tem o notebook, tem um outro também. Então, assim, MacBook? isso, MacBook. Então, assim, são termos usados, né? Palm top, são termos usados para relacionar aquele padrão que foi criado, né? Para diferenciar, para destacar, né? Porque senão vai ficar tudo com o mesmo nome, né? E aí acaba que não destaca aquela determinada invenção naquele momento que foi inventado, né? Então, o laptop ele tem uma leve diferença no formato, na padronização física, né, em relação ao laptop e a notebook, tá? Então, nós podemos colocar aqui que é um tipo de notebook, né? Com leves diferenças. Tecnológicas da época, tá? Então, não tem muita diferença, não. Deixa eu ver aqui. E esse aqui, ó, PC. Sabe? O Laudeir respondeu no chat, computador. E está correto, tá? Só que é o famoso personal computer, que nada mais é do que computador pessoal, tá? Nós vamos ter um momento no nosso curso aí que nós vamos falar sobre isso, que é a grande evolução, né, da informática, dos computadores. E hoje, quem está nessa geração vê o computador como uma ferramenta para ter em casa, né, no trabalho. Então, assim, ele se tornou um componente, né, um equipamento muito, assim, pessoal, assim como um celular, né? Então, o notebook, o computador, o celular, são coisas pessoais que eu posso ter e na empresa, quando eu vou trabalhar, lá também vai ter, certo? Mas nem sempre foi assim. Por isso que tem esse termo PC, que ele é o computador pessoal. Mas existiu computadores, existiu máquinas, né? Existiu de forma que não era pessoal. Não era comum, gente, computador ser em casa, ser pessoal. Não era comum computador ter em empresa. Então, assim, foi tudo uma evolução, tá? Então, e essa evolução chegou no que é hoje, né? Mas a gente vai dar uma estudada lá atrás e vocês vão ver que computador nem sempre foi pessoal. Então, esse termo aí, computador pessoal, é o tipo de computador específico, né, para a época, né, que realmente tem um formato pequeno, tem as tecnologias
de forma que ela é feita para ser pessoal mesmo ou até mesmo trabalhar em empresas, né? Ok? Esse aqui todo mundo conhece, mas PDF. O que seria PDF, hein? Um texto. Hã? Um texto. É um Um texto? arquivo de texto. Na verdade, seria um texto mesmo, né? Tá correto. Só que ele é o quê? Ele tem um formato, tá, gente? Porque, assim, o texto, a gente pode ter textos editáveis, né? E em outros formatos de outros programas, tá? E o PDF, ele também é um tipo de texto também, ok? Só que ele é um texto especial, né? Por que é um texto especial? Porque o formato dele é um formato não, não editável, né? E o fato de o PDF ser um tipo de documento, de texto não editável, ele é muito utilizado para documentos que a gente tem que enviar e esses documentos não possam sofrer alterações, né? Então, ele se tornou muito famoso devido a isso, porque é um tipo de texto onde ele está num formato que a gente pode importar, exportar, de forma que ele não seja alterado, né? E hoje na internet, né, na informática, a gente envia e recebe muita documentação sem precisar estar nos locais, né? E dessa forma precisa de algum tipo de formato que esses documentos não sejam alterados. É justamente o PDF, por isso que ele se tornou bem famoso, tá? Beleza, galera? Então, igual eu falei para vocês, tem muitos termos, né? Tem muitos termos técnicos aí. E aqui eu falei apenas alguns. Nosso tempo está até acabando já, falta menos de um minuto. Eu vou dar até uma boa tarde a todos aí, agradecer a presença. Eu vou completar esse texto aqui, ó. Vocês veem que esse texto aqui é um editor de texto que eu estou alterando, né? Acrescentando. Depois que eu terminar aqui, que eu vou completar outros termos para mandar para vocês, eu vou salvar ele e passar para o formato PDF. Aí o formato PDF é para distribuir pela internet, né? E ele não sofre alterações. Vocês vão ter o documento pronto aí para estudo, né? Para conteúdo de vocês aí. Bacana, então? Eu vou completar aqui, não vou falar mais sobre esse assunto na próxima aula, só vou completar e mandar para vocês, porque na próxima aula já deve começar o assunto mesmo, o módulo mesmo de noções de eletricidade já, propriamente dito. Beleza? Devo mandar também um formulário para vocês sobre o assunto aí. Então, uma boa